Amigos, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Dá uma olhadinha. Tá vendo essa planta aqui? Essa planta aqui é a que mais marcou a minha infância. Tá? E assim, olha pra ela. Você pode olhar assim, ó. Essa daqui são as folhas dela, né? Vocês podem olhar assim e falar assim, mano, não tem nada de especial nessa planta. Mas eu vou explicar pra vocês. Essa planta, quando eu era mais novo, eu sempre gostei muito de brincar de boneco, sabe? Sabe, fazer. Ficar criando histórias com bonecos. Eu acho que é um dos meus maiores apreços e por isso que eu amo muito cinema. E assim, eu começava a pegar os bonecos e criar histórias na minha cabeça, sabe? Quando não tinha boneco, eu tentava arrumar outras formas de brincar. E essa planta em específico, eu tirava elas e ficava brincando com essas plantas e uma faquinha que eu tinha que arrumar a terra pra minha avó quando ela pedia pra mim arrumar algumas plantas. E qual que era o ponto principal? Eu sempre ficava brincando com essa faca e os brinquedos. Uma vez meu tio me falou, né? Meu tio foi uma pessoa muito importante pra mim. E ele falou pra mim que não tinha que brigar com faca. Que as pessoas não precisam usar facas. E ele me deu uma colher, sabe? Tá, você pode brincar, mas brinca com colher. E assim, cara, juro pra você, não tem um sentido filosófico, né? Assim, tipo assim, mas colher, por causa disso, não teve isso, sabe? Eu te explico porque você tem que brincar com colher. Não é isso. Mas eu entendo que o fato dele ter se preocupado não só comigo, mas por ter me passado essa visão foi algo que me marcou muito. E assim, quando eu digo isso, é que vai parecer muitas vezes que existem coisas na nossa vida que são, sabe, simples. E a gente não vai, sabe, vai passar os anos e a gente não vai ver valor. E quando a gente olha, sempre quando eu vejo essa planta, eu lembro dele, sabe? E eu acho que legal, porque a gente tem algo em comum e essa planta, por mais que hoje ele não esteja aqui, é uma das formas que hoje eu tenho de lembrar dele, sabe? E assim, quando a gente tem situações que, cara, são assim, cotidianas, né? A gente muitas vezes esquece, né? Deixa passar, enfim. Eu sempre fui muito de guardar pra mim alguns detalhes, né? Algumas coisas que aconteceram. E não só como isso, mas ele também foi a pessoa que me ensinou a não falar palavrão, sabe? Não gostar de falar palavrão. Tanto é que é uma das coisas que eu repudio muito. Sobre comer chiclete, não deixava eu comer chiclete. E assim, por mais que em algumas vezes eu fazia por rebeldia, sabe? Ia lá, comia um chiclete, ficava com faca, tudo, sabe? Eu olhava assim pra gente e falava assim, cara, mas isso não é certo. Eu não concordo com isso. E é um ponto principal quando a gente começa a olhar na nossa identidade, sabe? Por mais que a gente faça em sinal de rebeldia, ou porque o mundo, né, as pessoas ao nosso redor estão querendo que a gente faça, se aquilo não condiz com aquilo que a gente de fato acredita, com aquilo que de fato mexe com a gente, aquilo começa a perder o gosto, sabe? Então, assim, por mais que eu comesse chiclete, não tinha graça. E sabe qual era o ponto? Não mudava nada. Sabe o que eu gostava? Apenas a decepção dessa pessoa, sabe? Por mais que ela não se decepcionasse diretamente comigo, mas eu olhar assim, uma única vez que aconteceu, que eu falei um palavrão na frente dele. E nossa, aquele foi um dos piores momentos da minha vida, sabe? Porque assim, ele não brigou comigo. Ele não xingou, não gritou. Ele só me olhou, sabe, com uma cara de decepção que eu, sabe, eu nunca vou me esquecer. E eu fiquei muito mal, sabe? Porque eu falei assim, cara, decepcionei uma das pessoas que eu mais admiro em toda a minha vida. Como eu pude fazer isso, sabe? E eu acho que é uma das coisas que eu mais me apego no sentido de não deixar machucar outras pessoas, sabe? Não deixar que pessoas que eu gosto se machuquem, sabe? E eu acho que às vezes eu fico até um pouco estressado quando eu vejo que talvez elas possam, porque elas têm o próprio direito de escolha. Só que disso tudo, o que mais me ensinou foi que assim, por mais que a gente passe um ensinamento para uma pessoa, isso não quer dizer e não vai dar obrigatoriedade para ela de fato realizar ou seguir o seu conselho. Mas são coisas como você deixar aquela pessoa decepcionada, ou você de fato afetar essa pessoa, ou afetar a ideia de como essa pessoa te marcou, é o que mais importa, sabe? Porque assim, eu posso falar qualquer coisa aqui, sabe? Vocês podem gostar, podem não gostar, e eu posso falar qualquer coisa aqui. Mas talvez, em algum momento da minha vida ou da vida de vocês, quando vocês estiverem fazendo alguma coisa e falar assim, cara, eu já escutei e acho que isso não é tão legal de se fazer. Por mais que vocês estejam fazendo isso, e eu espero que de fato aconteça,
isso pode ser que, cara, mexa dentro de vocês e vocês possam olhar e falar assim: é, de fato, talvez faça sentido aquilo que ele tá falando. Porque, obviamente, eu não sou a verdade absoluta, mas eu acho que algumas experiências, pelos que a gente passou, sabe, pelo que eu passei, eu acho que é importante compartilhar para que, né, todo mundo possa ter um pouquinho disso, sabe? Nós somos seres de experiência, experienciar de fato. A gente não precisa quebrar a cara para poder entender que talvez o caminho não esteja tão certo. E principalmente que o caminho não esteja tão condizente com aquilo que a gente de fato respeita, né? Que eu acho que o ponto principal é sobre o respeito. Respeitar a sua própria integridade, sabe? Então, quando eu era criança, eu não tinha, obviamente, um senso crítico tão formulado. E essa pessoa foi quem, sabe, instigou muitos pontos pra mim. E o fato de eu muitas vezes assimilar isso à memória dessa pessoa é mostrar o quanto que essa pessoa me marcou. E eu acho que é isso que é o meu papel como pessoa. Tentar mostrar e tentar, digamos assim, afetar as pessoas positivamente para que em algum momento elas possam lembrar e falar assim: nossa, de fato, o Jorge me disse isso, sabe? Ter o respeito das pessoas em situações onde elas possam se lembrar de mim e não necessariamente ser alguém que marcou as pessoas de uma forma negativa ou só ser lembrado por, né, algo, sei lá, ilusório e real. Mas enfim, amigos, isso é um pouquinho da minha história, né? Mas e aí, o que, que vocês poderiam me dizer que de fato marcou vocês na vida? Beijo nas crianças. Cuidem delas. Dê ensinamentos para elas para que elas possam no futuro gravar um vídeo como esse e falar: essa pessoa me marcou. É isso. Um beijo.